Salve, salve família, aqui é Claudício Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui adentrando mais uma vez no seu lar, né, com a sua família, agora em novos horários, às 15 horas. Vocês pediram e nós aí atendemos o pedido de cada um de vocês. Eu quero pedir a vocês se inscrevam, compartilhem, comentem, para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Você já sabe, o slogan foram vocês que escolheram. Se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida e inspira tantas outras vidas. O bate-papo de hoje ele é mais que especial. Já gravamos com esse convidado de hoje uma primeira vez e ele contou um pouco de sua história, suas vivências, né? Como chegou, aonde chegou, e eu tenho certeza que impactou a sua vida e você vai procurar lá nos nossos conteúdos, tanto nas redes sociais, no Instagram, TikTok, no Spotify e aqui no canal no YouTube você vai encontrar esse bate-papo, né? O bate-papo 1 e hoje nós estamos aqui no Bate-Papo 2 com ele, uma pessoa ilustre, um renomado pastor do estado de Alagoas. Tem feito história aqui no nosso estado e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Estou aqui com ele, pastor Pedro. Tudo bem, pastor? Tudo na paz, Claudício. Um enorme prazer quando você fez o convite. Aceitei imediatamente. Então, quero deixar bem claro aqui que quem está sendo abençoado em estar aqui sou eu. Ver a sua trajetória, essa pessoa iluminada, abençoada por Deus. Então, poder estar nesse estúdio aqui, né, nesse estúdio de podcast, e ver como Deus tem abençoado o seu trabalho, e poder contribuir de alguma forma para, através desse podcast, abençoar vidas, compartilhando aquilo que a gente tem vivido. E antes de começar aqui, eu já fui ricamente abençoado, ouvindo um pouco da sua história, né, e a gente só pode louvar a Deus. Obrigado pelo convite. E a minha expectativa aqui é ser bênção nesse papo aqui descontraído que você conduz com muita maestria, é poder abençoar vidas. Coisa boa, que honra, né? Repito mais uma vez aqui diante das câmeras, enobrece muito o nível do DDI Podcast em tê-lo aqui. Mas eu quero ouvir do senhor, né? A IBK tem crescido no estado de Alagoas, né? Tem crescido e agora está na nossa cidade de Arapiraca. Boa! Vou fazer uma visita lá também. Vou mostrar para vocês. Pastor, como foi e como tem sido as vivências aqui na cidade de Arapiraca com a IBK? Rapaz, tem sido uma experiência maravilhosa. A gente tem o trabalho na cidade com 2 igrejas e estamos em Piranhas e o trabalho mais recente agora é Arapiraca. Então começamos ali no Baixão, num espaço bem pequenininho, o Senhor foi movendo, agindo, agora estamos na Baixa Grande, você deve conhecer, Sim. Rua João do Beijo, número 76, um galpão maravilhoso, uma estrutura bem melhor, porque a gente sempre tem a visão de trabalhar com as crianças. Então, no prédio anterior, onde começamos de forma tímida, propositalmente, porque a gente precisa que a igreja cresça primeiro, então nós só tínhamos uma sala para as crianças, e a gente não funciona dessa forma. Então a gente começou a orar para que a gente tivesse uma estrutura para crianças, estrutura de culto na IBK. A gente se preocupa em que os pais possam ir e as crianças sejam devidamente ministradas e alojadas. Então, nesse novo espaço, a gente tem 7 salas, mais o templo embaixo. Estrutura de gabinete agora, estrutura de secretaria, quando estiver de fato funcionando. Então, tem sido uma experiência maravilhosa. O Senhor soprou, as coisas aconteceram, então nós demos esse passo e o Senhor está fazendo grandes coisas. Gente chegando na igreja, a gente com o pastor Thales e Sheila, família, colocamos eles para cá, estava em Maceió com a gente. E nessa caminhada a gente vai aprendendo. Em Piranhas foi assim, Arapiraca agora, quando a gente abre um trabalho, a gente começou com pequenos grupos, para ir juntando pessoas, sempre com cuidado de não tirar ninguém de igreja nenhuma. A gente sempre disse que a gente está aqui para somar. Estávamos hoje pela manhã no mercado evangelizando. Encontrei um pastor presbiteriano que nos reconheceu e está aqui na cidade também, com o objetivo de ganhar vidas para Cristo. Eu digo, estamos juntos, pastor. Que a igreja pudesse servir a igreja de vocês, é só falar. Então a experiência do pastor Thales tem sido maravilhosa. Tem sido maravilhosa. E a gente vê cada passo que a gente vai dando orientado por Deus. Como falávamos há pouco, as coisas vão fluindo. E a gente vai vendo o agir de Deus. Maravilhado por tudo que Deus tem feito. Um prazer enorme poder servir ao Senhor. Hoje tem vigília, né? Hoje a gente tem vigília de 21 às 11. O tempo não está acabado, porque outra preocupação que eu tenho, questão da acústica. Naquela localidade tem muitos condomínios, casas, então eu não quero ter problema nenhum com vizinhança.
Nosso arquiteto está viajando. Assim que ele retornar, a gente já vai começar o projeto de acústica para não incomodar vizinho nenhum. Quero que eles passem, saibam que é uma igreja e não ouçam nada do lado de fora. E entrem para ouvir. Aí quando entra, fica. Coisa boa, coisa boa. A gente já teve a oportunidade de conhecer lá o templo em Maceió, né? Onde fica localizado o templo em Maceió? Na Rua Coronel Salustiano Sarmento, lá no São Jorge. Comporta quantos membros? Hoje, porque tem adaptação, né? A galeria hoje ela está funcionando como Ministério Infantil. Mas hoje a gente coloca ali 2.200 pessoas sentadas. Quando o templo e a galeria não for mais o Ministério Infantil, porque a gente vai construir um prédio ainda, capacidade máxima, o projeto final são 3.000 pessoas sentadas. Hoje, 2.200 no máximo. Mais do que isso, a gente não pode colocar. Liberado pelo Corpo de Bombeiro, 2.000. Mas ceia, que sempre lota, a gente passa um pouquinho dos 2.000 lugares. Quais são os dias de culto, pastor? Toda quarta-feira em Maceió, 19h45, culto da palavra. Na terça-feira a gente tem culto de oração, das 19 às 20. Todo domingo, 7 horas da manhã, manhã de oração. Primeiro ato no domingo é 1 hora de oração. De 7 às 8. De 8 às 9 é um momento de comunhão, onde a gente leva um cafezinho, um biscoitinho, tem aquele momento de comunhão para começar o dia. Às 9 horas nós temos a divisão em classes. E 10h20 o culto doutrinário. Aqui em Arapiraca, o culto não é a quarta-feira, é na quinta-feira. Porque sendo na quinta, eu posso me deslocar, por exemplo, ontem eu preguei aqui. Então, quando eu quero dar o suporte aqui, eu venho e prego na quinta, como eu vou também a Piranhas. Então, quarta, prego lá, voltando de Piranhas, eu paro aqui, prego aqui e volto para Maceió. Porque a gente precisa visitar também as igrejas, estar junto, né? A gente precisa aparecer. Não dá para a igreja nascer e a gente não comparecer. Então, a gente tem esse trabalho de estar junto. Então, aqui a gente deixou quinta-feira. Toda quinta, 19h45, é o culto da palavra. Domingo, mesma coisa. 7 horas da manhã tem oração, 8 horas a comunhão, 9 horas a divisão em classes. 10h20, culto doutrinário e 18 horas o culto da família, à noite. A gente conversava no primeiro episódio e o senhor bem falou como foi aí a vivência do senhor e até se tornar um pastor. Mas eu queria que o senhor ressaltasse, né, para aqueles que estão chegando, né, a gente já está passando aí de 117 mil seguidores lá no Instagram, né? Parabéns, parabéns, glória a Deus. E aí eu queria ouvir do senhor como é que não sei se esse é o termo correto, mas como é a escolha, como é o trazer de alguém, de um homem, de uma mulher, não sei se o ministério pastoral também é de mulheres na igreja do senhor. Como é que funciona essa escolha, essa vivência, essa separação para o ministério? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que eu sou de caminhar. Nós temos 5 candidatos à consagração. E desde que a gente começa essa jornada, a gente já diz, vocês são possíveis candidatos. Por quê? Porque a gente caminha e eu oro a Deus para que Ele possa confirmar. Então, ano que vem, dos 5, nós iremos consagrar 2 apenas. Os outros 3, eu disse para todos, a gente vai caminhar mais um ano. A gente precisa caminhar mais um ano. É aquela questão que estávamos falando. Aquilo que Deus fala para fazer, eu faço e não tem conversa. Então, no início da caminhada, eu não disse que iria consagrar a todos. Então, a gente tem aquela caminhada, vai confirmando. Quando o Senhor confirma no meu coração, eu digo, irmão, é o seguinte, o Senhor confirmou que a gente vai consagrar, agora o tempo a gente vai definir. Por quê? Porque na caminhada as coisas vão se revelando. Então, eu preciso que as pessoas tenham vida em família, isso é muito, muito claro para mim. Se a vida familiar for uma negação, para mim já está reprovado. A questão da palavra é muito clara. O candidato ao episcopado, como é que ele tem que ser? Ele tem que ser marido de uma mulher só, ele tem que cuidar dos seus filhos e tratar deles muito bem. Eu digo na igreja que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu ensino à igreja que quando comparecer diante de Deus, a primeira coisa que Ele vai me perguntar, creio eu, não é cadê a igreja que eu lhe dei, mas é cadê a família que eu lhe dei, onde é que ela está. Então, essa questão familiar, Flaudísio, é uma questão sine qua non, decisiva para a questão do ministério pastoral. Decisiva.
Então, isso é uma coisa que eu peso muito, não só para pastores, para qualquer líder na igreja. Porque eu digo para eles o seguinte: eu não quero que você seja uma bênção na igreja e a sua família lhe vê aqui e diz assim, ele não é assim em casa. Então, seu trabalho na igreja, ao invés de convidar a tua família para vir, pode afastar ou até matar a tua família espiritualmente. Porque há uma incoerência entre aquilo que a pessoa é em casa, porque em casa a gente não tem máscaras, e aquilo que a gente está, dessa forma, representando na igreja. Então, questão familiar, para mim, é algo indiscutível. E na caminhada, disposição. Eu sou uma pessoa muito exposta, né? Na época de construção do complexo, peguei na enxada, no carrinho de mão, as mãos estouraram, me confundiam com o peão de obra. Eu digo, não tem problema nenhum, é todo mundo servo. Então, tem que estar junto mesmo, junto e misturado, e amar. Amar pessoas, porque gente dá trabalho. Pensar em ministério pastoral, pensar que é uma questão de status, vai se frustrar. Pensar que é uma questão de vou ganhar muito dinheiro, vai se frustrar. Entendeu? Você tem muito trabalho, muita responsabilidade. E para você viver um ministério, você tem que ter convicção absoluta. Se você for nessa ondinha de status, meu amigo, não vai dar certo, a caminhada vai ser muito curta. E eu tenho aprendido a caminhar mais ainda, para que a gente possa deixar tudo claro e não ter erros nem acidentes. Hoje nós somos 9 pastores, né? E 8 pastores, melhor dizendo. E ano que vem nós iremos consagrar 2, que temos a clareza, pessoas que já estão caminhando conosco praticamente desde o começo da igreja. Então tem aí 7 anos de caminhada. Eles estão junto comigo nos desafios, no corre-corre. 7 anos que eu conheço eles. Então em meu coração, se alegar, a gente pode errar nisso ainda? Pode. Mas não foi por experimentar, ter calma, fazê-los esperar. De repente, alguém podia pensar que seria mais rápido. Não foi, até os que serão consagrados. Entendeu? Os outros, a gente percebe que deu uma certa frustração. Rapaz, pensar que ia ser agora. Não, não vai ser. Vai ser no próximo ano e a gente vai caminhar. Então, eu não abro mão, porque assim, a nossa responsabilidade é muito grande. E eu não posso pastorear a igreja e tomar as decisões preocupado com o irmão vai ficar chateado comigo. Eu estou preocupado com o dono da igreja, que não sou eu. Então, se ele me manda fazer, eu vou fazer. Com muito respeito às pessoas, com muita educação, mas com firmeza. E a autonomia, que eu não abro mão. O senhor é um pastor muito bem conceituado no nosso estado, né, e respeitado. E é um líder espiritual. E eu quero ouvir do senhor até onde o mundo espiritual, a espiritualidade, ela interfere na vida material. Completamente. Completamente. O mundo espiritual, ele existe e a gente precisa saber transitar nele. Uma coisa muito importante, Flávio Dísio, para se tratar das questões espirituais, são os extremos. A palavra vai dizer, Paulo diz para Timóteo que o Senhor nos deu um espírito de moderação, de amor e de poder. Então nós precisamos ser equilibrados. Entrei aqui no seu estúdio, vi esse quadro, então por não entender se for uma obra meio futurista, eu já vou demonizar. Não, é loucura. Nossa fé ela precisa ser inteligente. Mas o mundo espiritual, ele existe, né? O diabo, ele tem os seus principados e o seu reino e é organizado. E ele não brinca. Nunca brincou. Muita gente brinca de ser crente e o diabo não. Então, a oração é uma arma que a gente não pode abrir mão nunca. A leitura da palavra todo santo dia, porque ela é que vai nos dar o norte, para que a gente não erre, para que a gente não caia nos exageros, nos extremos. Eu entendo que, como a palavra nos ensina, aquilo que nós vemos é transitório, aquilo que a gente não vê é eterno. Então, o que é real aos nossos olhos aqui é totalmente influenciado pelo espiritual. Totalmente. Totalmente. É por isso, como dizia você, que dentre os dons que Paulo fala, o que eu particularmente mais peço a Deus é discernimento de espírito.
É o que eu mais peço. Pode ter certeza. Senhor, me faz ver como o Senhor vê. Não me deixe levar pelas aparências, pelas palavras bonitas. Ele vê a essência. A gente só vê se ele nos permitir ver. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente vê o que acontece com o endemoniado gadareno. Jesus vai lá para libertá-lo. Olha só o que acontece com a vida dele. Olha que situação deplorável aquele homem chegou a viver. Por uma questão espiritual. Jesus foi lá para quê? Para libertá-lo. Então, o que faz muita gente desacreditar é o fanatismo de muita gente. São os exageros, né? Mas é inegável, Flaudísio. Inegável a existência do mundo espiritual e a sua interferência no nosso dia a dia. Completamente. No nosso devocional, que a gente sempre faz, você às vezes entra lá, dá honra lá de entrar, nosso amigo Flaudísio. Então, minha primeira oração com o pessoal da igreja, fazendo aquele devocional, primeiro é para ensinar sobre a importância de começar o dia orando. E segundo, o que eu oro todo dia é pedindo a Deus que Ele vá à nossa frente. Porque não sabe o que nos reserva esse dia. Né? Principados, potestades, tudo isso estão em ação. Porém, a palavra vai dizer em 1 João 4,4 que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A forma da gente transitar no mundo espiritual e exercer a autoridade que Deus nos outorga é por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso a gente precisa conhecer, para se posicionar a partir do que a palavra de Deus diz. E não por aquilo que a gente acha. E não por aquilo que de repente se convencionou, certo? Foi ensinado e às vezes de maneira equivocada. Que aliena, que afasta, que traz o quê? Escândalo. Entendeu? Então, o mundo espiritual, ele é real. Eu tive uma experiência que nunca me esqueci. De uma questão de possessão demoníaca. Eu vi uma jovem rastejar no chão, de barriga para cima. Passar por debaixo de uma mesa com 6 cadeiras. Era um grupo de jovens, eu era seminarista ainda. E naquela casa havia sido feito um trabalho de consagração. Ninguém me contou. Ninguém me disse. Eu estava lá. Ela foi arremessada ao chão. E toda vez que ela saía rastejando, ela ia para o mesmo lugar da casa. E aquilo me chamou a atenção. Por que ia para o banheiro? E depois a gente foi procurar saber com a filha do proprietário. O trabalho naquela casa foi feito no banheiro. Então toda vez que ela ficava possessa, ela ia para lá. Então, essas coisas acontecem e não é brincadeira. Então, eu procuro conhecer a palavra não para esbanjar conhecimento, mas para praticar, porque eu entendo que é pela prática da palavra que a gente recebe de Deus a autoridade. Então eu conheço, eu pratico, eu obedeço. Então Deus, pela sua graça, porque tudo vem dele, nos concede autoridade. Tem pessoas que estão nos assistindo e possa ser que dentre vocês que estão nos assistindo aí do outro lado da telinha, alguém tenha feito parte de alguma denominação cristã evangélica e tenha se frustrado no percorrer da caminhada. E muitas das vezes as pessoas, quando se frustram, a fala é: eu já sei o que acontece lá, por isso que eu não quero mais me envolver. O que é que o senhor, como pastor e líder espiritual, tem a dizer para essas pessoas que enxergam muitos problemas dentro das igrejas? São os desigrejados? Veja só, quem saiu da igreja por causa do homem não entrou nela por causa de Cristo. O dono da igreja é o Senhor. Recentemente pregava uma mensagem sobre a importância de ir à igreja e contém a ilustração do missionário Moody, que foi visitar uma pessoa que havia desistido de participar, de congregar. Ele disse: eu posso ser um bom crente em casa como posso ser na igreja. Eu não preciso ir para a igreja. E na casa desse senhor havia uma lareira. Moody ouvia ele falar e se levantou, tirou uma brasa da lareira com o grampozinho. Enquanto eles conversavam, colocou no chão,
O tempo passou e a brasa se apagou. O homem olhou para a brasa, olhou para o mudo e fez: já entendi. E o mudo disse para ele: você fora da fogueira, você vai esfriar. Sei que a gente busca o Senhor, mas estar em comunhão dentro da igreja, ela é fundamental. Agora, eu não posso sair da igreja por causa de um homem. Porque eu, na minha experiência, eu estou nela por causa de Cristo. Nossos relacionamentos humanos, eles são desafiadores. Muito. Nós decepcionamos e somos decepcionados. Esse ego tem que estar bem trabalhado, ele não pode ser inflado, porque qualquer coisinha a pessoa quer sair. Não, eu preciso congregar. Hebreus 10, 25, há uma exortação clara no texto, quando diz: não deixando de congregar, como é costume de muitos, muito mais porque vai se aproximando o grande dia. Então eu desencorajo a viver essa vida desigrejada. Eu desencorajo a esse pensamento de que eu não preciso ir para a igreja, de maneira alguma. A mensagem do Evangelho tem sido diluída, tem ficado misturada. A gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa se alimentar da palavra na sua essência. E eu fico preocupado enquanto pregador, enquanto pastor, né? A internet hoje, todo mundo pode escolher o que quer ouvir, né? É um evangelho misturado, um evangelho coach, nada contra os coach. É um trabalho digno, tem a sua importância, mas eu não vejo a importância no púlpito. No púlpito da igreja é a palavra, é o evangelho. Então eu desencorajo. Você que está participando conosco e que de repente está vivendo essa questão, alguém te machucou, né, e você não quer saber mais, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, o nosso olhar precisa estar nele. Então, você está na igreja por causa de quem? Essa é a pergunta que você precisa responder. Se for por causa do que Cristo fez na cruz, nada e ninguém vai lhe tirar de lá. Não entre nessa onda de ser um desigrejado. Não, a igreja foi o próprio Deus quem estabeleceu. Pode ter problemas? Infelizmente tem, né? Infelizmente tem. Por isso, enquanto líderes, devemos cuidar para que o ambiente da igreja seja o mais saudável possível. Lugar de recomeço, eu gosto de dizer que a IBK é um lugar de águas tranquilas e pastos verdes. É, lugar de paz. A gente vive num mundo turbulento, num mundo de aflições, e na igreja a gente precisa ter paz. E a gente precisa se alimentar. Extensão da nossa casa. Pelo menos essa é a nossa visão com a qual a gente pastoreia. A gente quer fazer da igreja um lugar acolhedor, um lugar de novos começos, um lugar de família, para que a gente possa ter uma vida ricamente abençoada. Então, volte para a sua igreja. Volte para a sua igreja. Esteja em comunhão. Vamos viver a realidade do que Paulo fala. A gente deve chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ter essa dinâmica. Eu pude ouvir essa semana a filha de um irmão nosso levou uma queda e foi parar na UTI. Deu um susto em todo mundo, uma adolescente. Então a gente ligou, o pastor Alex foi visitar, e depois que todo o susto passou, recebeu alta, foi para casa. Quarta-feira estava indo pregar na igreja, ele é introdutor. Ele disse assim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. E eu disse: pois não. Ele fez: que bom ser igreja. Eu disse: como assim? A gente passou um momento tão difícil, mas a gente sentiu o calor dos irmãos. Não só as orações, mas como a preocupação, a disposição para aquilo que precisar. Então é algo maravilhoso. Eu disse: glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, porque essa é a razão de ser igreja. Né? Às vezes acontecem os problemas? Acontece, porque é ser humano, relacionamento é uma arte. É uma arte. É um lugar perfeito? Não, não é. Mas nós precisamos viver em comunhão. Não é à toa que foi por causa disso, de entender a importância da vida em comunidade, que o nome da igreja surgiu. Koinonia. Ou seja, comunhão. Porque não existe igreja sem relacionamento. Não existe. É uma coisa que a gente se preocupa. Estamos com mais de 2.600 membros, entre membros e congregados, 3.000.
E aí, eu não quero que a gente seja uma multidão que se acotovela. Por isso os pequenos grupos, por isso vários pastores. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho como pastorear 3.000 pessoas sozinho. O número de pastores que nós temos hoje é pouco. Tem os líderes dos PGs que fazem o quê? Me ajudam a cuidar de casais, de mulheres, de adolescentes. Por quê? Só de gabinete não dá. E a gente precisa entender isso. Para que a gente cresça com estrutura. Um cuidando do outro. Quantos casamentos, Flaudísio, já foram restaurados? Sabe aonde? Nem passaram pelo meu gabinete. Nem pelo gabinete de pastor nenhum. Só com os líderes de PG. Já foram para culto de casais que a gente tem, dar testemunho. E foram cuidados pelos líderes de PG. Então, quando eu vejo isso, eu me alegro. Porque Deus levanta pessoas, né? O Espírito foi derramado sobre toda a carne, da criança ao ancião. Não é uma casta seleta. Deus quer usar a todos. Cuidado com as suas expectativas. Foi porque o pastor não falou comigo. Bem, dependendo do tamanho da igreja, o pastor não vai conseguir, de fato, falar. É uma coisa que eu tenho começado a ensinar. Alguém liga e não quero um gabinete com o pastor Pedro. Então, demora um pouquinho. Mas o que é que as secretárias estão já treinadas para dizer? Qual outro pastor pode lhe atender? Se você quiser, amanhã tem outro pastor. Porque a sua demanda precisa ser atendida. E tem gente para lhe atender. Da mesma forma que o pastor Pedro atende, qualquer outro pastor da igreja vai atender da mesma forma. Então, a gente quer cuidar de vidas. Então, não se afaste. Não se afaste, não deixe, como diz Hebreus, a raiz de amargura brotar, porque ela vai perturbar e ela vai contaminar. Aí a visão vai se deformar e sempre que alguém falar sobre esse assunto, o que vai sobressair é a má impressão, é a mágoa, é a raiz de amargura que ainda permanece lá. Então, vive em comunhão, porque essa é a orientação do Senhor para nós. A gente ouve muito falar sobre céu e inferno. E o senhor, como líder espiritual, como pastor, eu queria ouvir do senhor, para quem está nos assistindo, o que fazer para ir para o céu? Olha, o devocional de hoje, o que a gente falou foi sobre obediência. O princípio, quando a gente quebra o princípio nos quebra. O princípio da obediência é algo que todos nós precisamos observar. E Jesus é muito claro, né? Os discípulos caminhavam com ele e eles perguntaram a ele acerca do caminho, né? João, no Evangelho de João, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação não se resume à religião A, B ou C. A salvação se resume a uma pessoa, e ela é Cristo Jesus. Não há salvação fora da pessoa de Cristo. Então, para que a gente possa ter essa experiência de salvação, somente Cristo pode nos proporcionar. Pastor, como é que eu vou evidenciar essa experiência de salvação? Uma das questões que eu vejo de forma muito clara, inclusive Jesus nos dando sinal nisso, é a transformação. Quando a experiência de salvação com Cristo ela é real, a vida é transformada. E aí eu analiso a minha vida e você analisa a sua. Quando Zaqueu chega para Jesus e diz que vai devolver 4 vezes mais a quem ele havia defraudado, Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, ele, onisciente, ele viu o quê? Uma autêntica transformação na vida de Zaqueu. Então, a gente tem uma experiência com Cristo, a nossa vida é de fato transformada. A gente vive uma vida perfeita, Flaudísio? Não, eu não sou perfeito, você não é. A palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores. Mas o estilo de vida que a palavra de Deus nos ensina a ter é um estilo de vida irrepreensível. O que significa isso? É que quando eu vejo uma falha em mim, eu vou corrigir. Imediatamente. Eu não vou permitir que o pecado seja algo deliberado na minha vida. Então, a salvação, ela acontece por causa, lógico, da graça de Deus manifesta na cruz do Calvário.
a obra de salvação que Cristo realizou no Calvário. Não há salvação fora da pessoa de Cristo Jesus. O processo de salvação ele se inicia com um convencimento por uma ação do Espírito, e depois do convencimento vem a conversão. E quando a conversão acontece, a transformação se estabelece. A pessoa continua sendo pecadora? Sim, sem dúvida. Porque a palavra vai dizer que se dissermos que não cometemos pecado, já mentimos. E se mentimos, somos pecadores. Mas a gente precisa viver uma vida irrepreensível. Gênesis 17, verso 1, o Senhor diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Que perfeição é essa? Isso fala de intimidade. Ou seja, Deus quer relacionamento. A partir do momento que a gente se abre para um relacionamento íntimo com Deus, a gente vai sendo transformado paulatinamente. A gente vai sendo transformado gradativamente. A gente vai amadurecendo. A gente vai fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Então, não há salvação fora da pessoa de Cristo. A ação de Cristo em nós vai nos transformar. E a mudança de vida é uma das evidências da salvação que Cristo opera. Porque o convite dele é: venha do jeito que está, mas jamais permaneça como está. Né? Jamais. Então, quem mentia, deixa de mentir. Quem adulterava, deixa de adulterar. Quem roubava, deixa de roubar. Pelo poder do Evangelho. Não é por causa de uma pressão do grupo social chamado igreja. Para que a mudança ela seja autêntica, ela se dá de dentro para fora. É a metanoia. É a mudança de mente. Não é porque ninguém me aterrorizou. Não é porque ninguém, a partir daquele momento, me proibiu de fazer. Se for assim, vai durar pouco tempo. E depois volta a fazer as mesmas coisas. Mas se a mudança se estabeleceu por aquilo que Deus fez na vida da pessoa, aí vão olhar e vão dizer: quem te viu e quem te vê. O que foi que fizeram com você? É o Saulo que se transformou num Paulo. No encontro com quem? Com Cristo. Então eu creio nisso. É por isso que a gente não prega outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Como disse o apóstolo Paulo: quando estive entre vocês, a igreja de Coríntio, não estive com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas só quis saber uma coisa: Cristo e este crucificado. Eu vi o pastor Telmo Martinello dar um testemunho na aba Pai. Tive a oportunidade de estar lá para conhecer a igreja, e ele disse que Deus tem direcionado a ele a fazer uma coisa. Um homem muito simples, um homem muito sério. Ele disse que no púlpito da igreja dele ele só tem feito uma coisa: ele só tem exposto a verdade do Evangelho. E o que tem acontecido na igreja dele, um crescimento exponencial, conversões, experiências maravilhosas. Ele fez pelo poder do Evangelho. E eu creio piamente nisso, Clódizio. Estamos preparando mais uma leva de irmãos para batizar. Pela misericórdia de Deus. Todo culto tem pelo menos uma, duas, três, às vezes mais, pessoas se convertendo. Pelo quê? Pelo poder do Evangelho. E ele falou, estava um dia para realizar o batismo, falo porque ele falou no podcast também, abertamente, e um jovem chegou para ele e disse assim, primeiro estava com o nome de uma menina, mas era um rapaz, homossexual. Então ele disse assim: o que é que me impede de me batizar ali? Ele perguntou ao pastor, talvez pensando que o pastor iria rechaçar. Ele, dirigido pelo Espírito, disse: se você crê que Jesus é seu Senhor, único e suficiente Salvador, nada lhe impede de ser batizado. Aquilo quebrou ele. E ele olhou assim e fez: então eu quero ser batizado, porque eu creio que ele é meu Senhor. Dê seu nome e venha para o batismo. No dia do batismo, o pastor foi batizar ele. Ele disse: o senhor me dá o microfone? E ele orou, né? O que é que ele vai falar? Ele disse que naquele momento estava morrendo. Na verdade, era uma mulher que vivia como se fosse um homem. Ele disse: nesse momento está morrendo. Ele disse o nome, não lembro agora. E nasce quem de fato ele era. Ele se batiza. Quando ele volta para lá, ele bota a roupa de mulher, ele se maqueia, normal, porque era uma mulher, e foi um testemunho impactante na igreja.
Quem convenceu aquele rapaz? Quem mudou aquele rapaz? Zacarias 4:6. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então eu creio nisso. A palavra é poderosa. Por isso que Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio nisso, Flaudício. Flaudício, é a mudança de vida. É a transformação, evidenciada principalmente na casa, no seio da família, pela pessoa. Zaqueu se converte em casa. Tem a sua vida totalmente transformada. E eu creio nisso. E vou viver pregando essa palavra até o último dia da nossa vida. Agora aqui em Arapiraca, depois aonde o Senhor nos levar, o compromisso da IBK é com a palavra. A gente ouve muito falar sobre Deus. E o senhor, como pastor, também fala muito sobre Deus e é um homem cheio de fé. Como provar a existência de Deus? Pela fé. A palavra vai dizer que aquele que crê em Deus precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Eu concordo com o que Paulo fala em Romanos. Ele diz que pelas obras criadas, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Sabe, Flaudício, eu gosto de correr na praia. E quando você vai ali na praia Jatiúca, Ponta Verde, Pajuçara, e você vê o pôr do sol, a criação, ela comprova, ela mostra o Criador, ela revela o Criador. Então, para que a gente possa crer, né, a fé é fundamental. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a criação para mim é algo que, indubitavelmente, a gente olha, a gente diz assim, jamais foi uma explosão. Jamais. Ou seja, o Senhor é o Criador de tudo e de todos. Agora, para eu me aproximar dele, eu preciso ter fé. Eu preciso crer que ele existe. É o que diz a Bíblia. E que é galardoador. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas um ponto-chave para mim é a criação. E olhar também para as criaturas. Somos feituras do Senhor. Obras das mãos de Deus. Olhar a complexidade do funcionamento do nosso corpo. Olhar a beleza da criação. A perfeição de tudo que foi criado. Ele criou, ele sustenta, ele governa todas as coisas. Então, como diz o sábio em Eclesiastes, ele pôs o desejo pela ansiedade, pela eternidade em nosso coração. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser só se aquieta em Deus. Nem dinheiro, nem sexo, nem status, nem bens vai aquietar a nossa alma. Somente Deus pode fazer isso. Muita gente fala sobre prosperidade. Qual o segredo de ser uma pessoa próspera? Eu gosto muito, Flaudício, da orientação que o senhor dá a Josué no início daquela caminhada. Desafio enorme, substituir um líder exponencial como era Moisés. E o caminho da prosperidade para mim vai recair, sem querer ser prolixo, na obediência, porque 3 vezes ele vai falar que é preciso meditar de noite, observar conforme a palavra que Moisés ensinou. Somente assim você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido em tudo que fizer. Agora, a evidência da prosperidade não são apenas coisas materiais. Isso é importante frisar. Vivemos no mundo capitalista e a nossa relação com Deus às vezes é influenciada e muita gente se aproveita disso para falar de prosperidade, para que todo mundo entenda que a evidência da prosperidade é apenas a questão material. Discordo. Porque você cai numa heresia aí. Então você quer evidenciar a bênção de Deus a partir das coisas que as pessoas têm? Não, de maneira alguma. Não há maior prosperidade na vida do que ter a paz que o Senhor nos dá. Não há mais prosperidade na vida do que desfrutar do amor dele por mim e por você. Ter uma família ricamente abençoada, que vive em paz. Pode até ter menos coisa, pode até nem ter tudo que deseja ter. Mas tendo o Senhor e a sua presença, nós somos de fato prósperos. Então prosperidade é muito mais do que bens. Mas ele também nos abençoa, sim, nos abençoa de todas as formas. Mas eu creio que
O segredo da prosperidade é a obediência. Tem muitas autoridades que por aqui passam no DDI, da segurança pública, e eu externo essa indagação que eu vou externar para o senhor. Mas como líder e pastor, eu quero saber do senhor o que é que o senhor pensa. Tem muitas pessoas que acreditam que existem seres humanos irrecuperáveis. Na concepção do pastor Pedro, há seres humanos irrecuperáveis ou qualquer ser humano que queira mudar de vida, ele consegue mudar de vida? Eu jamais poderia, jamais poderia defender aqui ou dizer que não existe seres humanos que não poderiam de forma alguma serem recuperados, de forma alguma. Eu trabalho com isso, Flaudísio. Eu tenho testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço, né? Estavam presas na prostituição, presa numa vida terrível. E o Senhor fez o quê? O Senhor transformou. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fez comigo, porque não pode fazer com qualquer um? Pode. Eu parto da premissa que todo ser humano, tendo um encontro real com Cristo, ele pode e vai ser transformado. Eu creio nisso. Eu tenho pregado isso, a gente tem feito trabalho nos presídios, obedecendo ao que o Senhor fala, indo nos presídios, indo nos hospitais, mas eu creio que não tenha esse. Ananias ficou com medo de orar por Paulo, porque a fama de Paulo era assustadora. Quando ele fica cego durante 3 dias, o Senhor manda ele orar na rua, chamada direita, vai lá, que Saulo está cego. Ananias retruca e diz: Saulo? É ele mesmo. Ele é para mim um vaso importante, eu vou ensinar ele o quanto importa que padeça pelo meu nome. Então, Ananias se assusta. Ananias se assusta. A crise de Jonas é pela impiedade do povo de Nínive, era um povo cruel, né? Ele não quer pregar porque ele sabia que ia acontecer o que aconteceu. O povo ia se arrepender. Agora, se a pessoa cometeu crimes, vou falar de forma drástica aqui, pessoas que cometeram atrocidades, ela tem que responder perante a lei. Ela tem que assumir as responsabilidades dos atos que ela praticou. O fato de se converter não exime ela de cumprir o que ela tem que cumprir. Uma pena, se pela lei isso for atenuado por bom comportamento, ok. Mas que qualquer pecador pode ter a vida transformada, sem dúvida. Sem dúvida. Não tem esse que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho. Coisa boa. Que honra, pastor. Eu creio nisso. Que honra tê-lo aqui e ouvir isso do senhor muito nos alegra em relação a essa fala, porque inclusive existem algumas pessoas que se decepcionam muito com o ser humano, né? E, inclusive, a gente, você que nos acompanha, e eu conversava aqui com a doutora Lucimônica, né? E quero aqui mandar um grande abraço para a doutora Lucimônica, delegada de polícia do estado de Alagoas, e ela falava, né, que existem pessoas que são muito más, né? E eu até indaguei para ela, né, até onde vai o limite da maldade de um ser humano. E como especialista da área da segurança pública, e ela externava aqui, ela disse, às vezes a gente se surpreende até onde o ser humano ele consegue ir. É verdade, Flaudísio. Eu tenho na igreja delegada também, pessoas que são da linha de frente, polícia civil, polícia militar, BOP, Tigre, pessoas que vivem num mundo que seres humanos normais não têm conhecimento. Eu tenho conhecimento porque compartilham algumas coisas no intuito de que eu possa estar orando por eles. A maldade, sem dúvida, é terrível. Poucas coisas que de repente tive conhecimento que esses irmãos tiveram que passar, né? E a situação, por exemplo, crítica também e um tanto polêmica. Um crente policial no exercício do seu trabalho pondo em risco a sua vida diante de uma pessoa que está ali disposta a tudo para tirar a vida de um pai de família. Já peguei essa situação dentro do gabinete. Pastor, o que é que eu faço? Bem, no exercício da sua profissão, sua vida estando em risco, você não pode deixar com que a sua vida seja abatida.
A palavra de Deus nos ensina que uma coisa que Deus abomina é o derramamento de sangue inocente. Mas uma pessoa má vai para um enfrentamento. E aí? Como é que age um crente? Ele vai ter que agir dentro do que a lei diz. Ele vai ter que se defender. Ele vai ter que paralisar, sim, aquela pessoa. Sem dúvida. Sempre digo, não realize uma execução sumária. Mas se defenda. Como é que você vai abordar uma pessoa com um fuzil? Né? São realidades que a gente não conhece, a gente não vive. E muitas vezes essas pessoas que estão nessa linha de frente são muito mal vistas. Né? São pessoas que expõem a vida, saem de casa para trabalhar. Eles com muito mais perigo não sabem se voltam. Então eu digo com muita tranquilidade que você possa se defender, sem dúvida alguma. Se você puder agir imobilizando, com tiro, alguma coisa assim, para imobilizar e não executar, tudo bem. Mas um meliante, que é uma vida importante para o Senhor, porque Jesus morreu por todos, e essa mensagem a gente nunca pode deixar de pregar. Mas eu falo porque eu já vivi por isso, porque é uma situação polêmica. E aí, pastor, como é que eu faço? Se defenda. Pessoas que já tiveram que ir para o enfrentamento e, de repente, abater alguém. E aí? Sendo um cristão, vem um peso na consciência. Mas e aí? Foi uma execução sumária? Ou foi um enfrentamento? Foi um enfrentamento. Calma. É pesado? É. Pensar que tirou a vida de alguém? Sem dúvida. Mas vive num contexto que a gente não conhece. Então eu digo para eles, voltem para casa. Sem dúvida. Primeiro que Deus possa guardar. Treinem muito. Treinem muito. Lógico. Porque disso depende a vida deles. É ou não é? Tem que ser. Porque, como a delegada falou, e é verdade, eu gosto de ouvir essas pessoas até para orar por eles. Certa vez fui convidado pelo Tigre, ali no Centro de Convenções, e recebi uma comandazinha, tá lá no gabinete, porque eu oro por eles. Eu peço que Deus guarde eles. Eu peço que tudo possa ser resolvido de outra forma, mas se precisar agir, eles têm que agir. Não tem outra coisa. Mas nós somos o quê? A favor da vida, sempre. Sempre. E não há ser humano, Flaudício, que não possa ser recuperado. Se não tivesse o relato na cruz da conversão daquele ladrão, a gente jamais imaginaria que um daqueles ladrões haviam sido salvos. Né? A resposta de Jesus foi pronta. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mediante o quê? O arrependimento. Sincero. Então, não tem ser humano. Pode ser estuprador, assassino, pode ser o que for. Se houver uma conversão sincera pelo poder do Evangelho, essa vida vai ser transformada. Não tenho a menor dúvida disso. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Se deixasse, a gente passaria aqui Amém. a noite toda, mas eu quero passar para o senhor a Xícara DDI Podcast, né? Parceria Frente Veicular Brasil. Se você quer proteger o seu caminhão, seu carro, a sua moto, a melhor proteção veicular do estado de Alagoas, você já sabe, é Frente Veicular Brasil. Pastor, a nossa xícara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que honra tê-lo aqui. Para a gente, né? Enobrece muito o nível de DDI, como eu bem ressaltei, né? Da primeiro bate-papo a esse. Muito bom tê-lo aqui. A presença do senhor contagia o ambiente. Você é uma pessoa iluminada, mas eu quero que você faça considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer, Flaudísio. Quero agradecer e tecer aqui a você, assim, desejos e votos de muito crescimento, que o Senhor te conduza. Que maravilha poder vir aqui. Primeira vez que a gente conversou foi lá em Maceió. Isso. Arrumou um estúdio, não foi? Arrumou um estúdio. E quando cheguei aqui e veio isso aqui, poder ouvir um pouquinho do seu testemunho, meu amigo, olha, eu vibro, pode ter certeza. E quero receber muito mais notícias de inúmeras vitórias que você viu, que você chega a 1 milhão. Ô, glória! Não, nome de Jesus, com toda a sinceridade. Digo, rapaz, o céu é o limite. Muito obrigado, muito obrigado. A honra é minha, pode ter certeza. Faz um trabalho sério, você faz isso com maestria, você ama o que você faz. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua família. Que todos os planos do Senhor se cumpram, cada pessoa que sentar aqui, esse ambiente de trabalho seja marcado pela presença de Deus.
E o que você precisar do Pastor Pedro, ali em Maceió, aqui em Arapiraca, nós estamos à disposição. Será sempre uma satisfação, uma honra sentar nessa cadeira aqui. Pode ter certeza. Muito obrigado. Coisa boa. Galera, se inscreve no canal, compartilha, comenta, né? Segue aí também nas redes sociais, IBK Koinonia. Tenho certeza que você vai ser muito edificado, né? Segue aí também nas redes sociais, Pastor Pedro. Viu? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Temos quadros agora às segundas-feiras, viu? Quinzenalmente. Com o Dr. Vitor, né? E Dr. Kleber fazendo negócio direito. E temos um quadro também com o Dr. André Valente, médico cirurgião otorrino, saúde física e financeira. Então acompanha a gente. Os demais episódios são às 15 horas, mas os nossos quadros às 18 horas. Meu muito obrigado. Por hoje é só. Valeu!